Hoje eu tô aqui pra contar sobre o relato de parto dela, da Ana. Ela já vai fazer 8 anos esse ano, mas eu vou compartilhar um pouquinho da história dela, do dia que ela nasceu. Mas antes... Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like. Isso aí! Família, família, papai, mamãe, tia, família, família. Então hoje eu vou contar um pouquinho sobre o relato de parto da Ana, a história do nascimento dela. Ela já vai fazer 8 anos agora em setembro, mas as pessoas sempre me perguntam como foi, né, a história do nascimento de cada filho meu, e eu adoro compartilhar sobre isso. A Ana, eu engravidei dela, pelas minhas contas, mais ou menos na 3ª semana depois do meu casamento. Foi uma alegria pra mim descobrir que eu tava grávida, é a realização de um sonho. Quem me conhece sabe que eu sempre quis ser mãe, desde pequenininha. Então pra mim era a realização de um sonho, né? E a gravidez dela foi muito boa, foi bem tranquila. Eu tive algumas intercorrências durante a gravidez dela, eu tive H1N1 e fiquei 8 dias internada no hospital. Foi algo bem grave, assim. Mas logo eu me recuperei e deu tudo certo. A gravidez inteira eu me planejei para ter um parto normal. Eu comecei a fazer o pré-natal na casa de parto Sapopemba, em São Paulo, na Zona Leste. Eu morava na Zona Norte, em Santana. Inclusive, vou até deixar aqui em algum lugar, eu saí numa matéria de um jornal, foi bem engraçado, assim. Fiquei famosa por 15 minutos, né? Eu me preparei, com 37 semanas eu comecei a fazer o pré-natal na casa de parto. Então elas tinham uma data limite para que o bebê pudesse nascer lá. Se eu não me engano, era 40 semanas e 6 dias, mais ou menos. De vez em quando vocês vão ouvir um barulhinho, que com 4 crianças em casa é impossível não ter barulho. Eu fiz 40 semanas e eu não tinha nenhum sinal de trabalho de parto e eu comecei a ficar um pouco ansiosa, um pouco preocupada. Então, elas me orientaram na casa a ir num hospital mais próximo e fazer um procedimento que chama descolamento de membranas. Eu fui, no dia que eu fiz 40 semanas, eu fui até lá. Pra quem conhece ali Santana, aquela ladeira da Voluntários da Pátria, eu fui até lá sozinha, fiz o procedimento e elas me disseram que em até 48 horas ele poderia ter algum efeito, se não, é porque não tinha funcionado. Então, passaram-se 48 horas e enfermeiras da casa pediram para eu ir novamente ao hospital fazer outro descolamento. E eu fui de novo, sozinha, eu tava com 40 semanas e 2 dias, e voltei para casa. E no caminho de casa, eu parei para comprar carne, lembro até hoje, que foram 5 quilos de carne. E eu voltando para casa, assim, eu tava cansada, eu encostei, esperando o farol abrir, e eu senti uma aguinha assim escorrendo e um ploque. Mas na minha cabeça eu pensei que fosse o gel, talvez, que o médico usou para poder fazer o procedimento de descolamento, Só que na hora que eu dei um passo pra frente para poder andar, na hora que o farol abriu, eu ensopei o chão. As pessoas que estavam perto, assim, todo mundo ficou olhando, preocupado, vieram falar comigo, perguntar se eu precisava de alguma ajuda. Mas eu tava perto de casa, então eu fui pra casa, comi alguma coisa, me arrumei. Meu marido trabalhava perto e ele veio pra casa e a gente foi até a casa de parto, que era na Zona Leste, Era bem longe de casa. E não sentia nada, Pra não falar que eu não sentia nada, as minhas contrações de Braxton Hicks, elas começaram a aumentar um pouco, mas eu não tinha nem um pouco de dor, nem uma contração mais forte, nada. E quando eu cheguei lá, eu tava só com 2 centímetros de dilatação, claro, ainda não tava em trabalho de parto. E eu fui informada de que eu não poderia ter o bebê lá, por não estar em trabalho de parto. E as enfermeiras, elas me deram uma carta me encaminhando para um hospital. Eu, naquela época, não tinha conhecimento de hospitais públicos que tinham um bom atendimento para parto normal, Naquela época eu não conhecia. Então eu voltei para casa, ainda sem sentir nada, mas eu perdia muito líquido. Tomei outro banho, comi, e então a gente foi para um hospital perto de casa, que foi a pior coisa que eu fiz, que eu poderia ter feito. Mas eu cheguei lá e a gente torcendo muito, orando muito para que pegássemos um bom médico. E eu lembro que na hora que saiu o médico da sala, assim, eu fiquei com vontade de chorar, porque eu já tinha sido atendida por ele. E ele não tinha sido muito bom com a gente, Entreguei a carta para ele, que as enfermeiras tinham me dado, e ele começou a rir. Ele riu da gente, tirou sarro da gente, E não só isso, mas ele chamou um colega pra tirar sarro junto com ele. E ele fez o exame de toque em mim e ele falou pra mim, olha, você tem certeza que você quer ter um parto normal? Porque vai demorar muito pra sua filha poder sair. E eu fiquei horrorizada com aquilo, mas eu nem perdi meu tempo respondendo. Eu só falei que eu queria, Queria sim tentar um parto normal, tentar uma indução e o que desse pra fazer,
Então eu fui encaminhada para a sala de pré-parto, que eles chamam, e eles disseram que o meu marido não ia poder ficar comigo. E eu fiquei muito brava. Tinha levado impresso a lei do acompanhante, né, que eles poderiam sim ficar comigo. E eles insistiram que eles não queriam que ele ficasse comigo. E a gente teve que ameaçar chamar a polícia, que ele pudesse ficar comigo na sala. Mas no final acabou dando certo e ele pôde ficar comigo o tempo todo. Então eles começaram a indução, eu comecei a indução com um comprimido no colo do útero e fiquei algumas horas com o comprimido lá, não senti nada, né, até porque a função desse comprimido é preparar o colo para poder continuar, né, com a indução. Às 4 da manhã, eles vieram e colocaram outro comprimido no colo. De repente, apareceu uma enfermeira que me sugeriu que eu começasse a fazer força, sem estar em trabalho de parto, sem sentir nada, com 3 centímetros de dilatação. E eu, muito inocente, segui o que ela falou, né? Então, cada contração de Braxton Hicks que eu sentia, eu fazia uma força. Então, às 6 horas da manhã, o médico veio no meu quarto e ele me disse que eu tava com um edema no colo do útero, e ainda com os 3 centímetros. Claro, eu ainda não estava em trabalho de parto, né? Eu estava numa preparação do colo para poder entrar com a ocitocina. Eu nem sabia o que era edema no colo do útero, que aquilo podia acontecer durante um parto, né? Apesar de ter estudado bastante durante a gestação, eu não aprendi o que era aquilo, eu nunca tinha ouvido falar. Ele disse que eu teria que ir pra cesárea, né? E eu recusei, eu falei, eu não quero, eu tô bem, eu tô me sentindo bem, não tem nada de errado com o bebê e eu quero continuar com a indução, né? E ele, sem me dizer que antes de continuar com a indução, ele teria que tentar fazer aquele edema, né? Tentar diminuir o edema pra me judiar, né, pra judiar de mim, ele aceitou e falou, tudo bem, então vamos colocar o soro na veia, né, e vamos continuar com o trabalho de parto. Ele não colocou nenhum tipo de medida, né, para que a ocitocina ela pudesse cair de forma medida na minha veia. Ele simplesmente ligou direto o soro em mim e imediatamente eu comecei a sentir as contrações. A sensação que eu tinha, cada contração que eu tinha, era que eu ia morrer. Eu pensei que eu fosse morrer. Eu fiquei das 6 horas da manhã até mais ou menos umas 10h45, com muita dor, muita dor. Trocou o plantão, veio um outro médico e ele falou pra mim, olha, o seu edema aumentou, você ainda tá com os 3 centímetros e o que você quer fazer? Eu mesma pedi pela cesárea. Eu já tava muito cansada. Já tinha virado um sofrimento aquilo pra mim. A bolsa tinha estourado às 4 horas da tarde do outro dia, né? Já era 10 e pouco da manhã do outro dia. Então eu falei, não, eu quero ir pra cesariana, né? Eu não aguento mais, não sei mais o que fazer. Ninguém me deu uma solução pro meu problema. A solução que eles me deram foi me levar pra cesariana. Então eu aceitei, subi. A gente foi até lá, né? Foi muito rápido. Eu lembro que pedi pra pediatra que ia receber minha filha assim que ela nascesse. E a primeira pessoa que eu queria que pegasse, né, minha filha, logo depois do médico, fosse meu marido. E eles me disseram que isso não era possível porque não era protocolo do hospital. E eu comecei a gritar dentro da sala que se eles não permitissem que meu marido pegasse minha filha, eu não permitia que ninguém cortasse minha barriga. Então eles aceitaram, eles deixaram. Começaram o procedimento, meu marido chegou trocado na sala. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o choro da minha filha foi uma sensação maravilhosa, assim, realizando um sonho mesmo, né, de ser mãe, de ter aquela experiência, de poder depois amamentar o meu bebê. A proximidade que a gente sente do céu, que a gente sente do Pai Celestial é algo muito grandioso. E pra mim foi maravilhoso, apesar de não estar saindo como eu tinha planejado, né, como eu tinha esperado. Meu marido pegou ela, trouxe ela pra mim, eu lembro que eu tava tremendo muito por conta da anestesia, adrenalina, né? E logo levaram ela pros procedimentos e eu lembro que eu fiquei bem chateada de ver ela sendo manipulada daquela maneira, jogarem o colírio nos olhos dela, que foi algo que eu tinha pedido pra não fazerem e fizeram. Depois eles me levaram pra sala de recuperação e levaram ela embora, a outro lugar. E eu fiquei muitas horas naquela sala de recuperação, em média umas 6 horas. Eu já estava me sentindo bem, eu já estava sentindo minhas pernas. Eles não me permitiam ver minha filha, não me permitiam estar com ela, amamentá-la. E até que eu comecei a fazer um escândalo na sala, chorar e gritar pedindo para voltar pro quarto, porque eu queria ver minha filha, né? E eu voltei pro quarto. Quando eu cheguei lá, ela ainda não estava no quarto, ela chegou algum tempo depois. Quando finalmente a gente se encontrou, eu fiquei muito triste porque eu tentei amamentá-la pela primeira vez, depois de muitas horas. E como ela já tinha tomado uma mamadeira de glicose sem a minha permissão no berçário, não quis mamar. Ela não quis pegar o peito, ela ficou com náusea, né? Mas depois de algum tempo ela mamou e foi tudo bem, a amamentação foi ótima. Depois eu quero fazer um vídeo contando sobre como foi a amamentação de cada filho, mas foi ótimo.
Depois eu fui pra casa e a minha recuperação da cesárea foi bem difícil. Dá até um frio na espinha, assim, de lembrar, porque foi bem difícil a minha recuperação da cesariana. Mas depois deu tudo certo e adaptou uma outra. E no final, as coisas não saíram como eu tinha planejado, como eu queria que tivessem sido, né? Mas foi muito bom também. Foi mesmo que não tenha sido da maneira como eu esperava, ter vivido essa experiência. E passar pela cesariana me ensinou muita coisa. E me fez ter empatia pelas outras pessoas, né, que também passam por situações como essa. E me ensinou também que a vida nem sempre é como a gente quer que seja. Mesmo assim, ela pode ser maravilhosa. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha e ativar o sininho para poder receber todas as notificações. Até a próxima!